Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 75. Bons estudos! Oi, o que você pode fazer com todas essas folhas de papel? Com elas, eu posso fazer este pássaro que bate asas, posso fazer este caranguejo, posso fazer esta caixa, esta sombrinha, enfim, tudo que você possa imaginar. E como é que você pode fazer tudo isso? Dobrando o papel, usando uma técnica japonesa chamada origami. Olha só que interessante, para construir diversas peças, a indústria de metal mecânica também utiliza duas técnicas que são usadas aqui, o dobramento e o curvamento. Só que em vez de usar folhas de papel dobrada, usa chapas de metal. Vamos ver como isso funciona? Bom, então hoje você vai aprender um pouco do processo capaz de produzir objetos dobrados de forma cilíndrica, cônica ou prismática, a partir de chapas de metal. Se você quer saber o quanto a indústria tem a ganhar com o dobramento e o curvamento, não saia daí, que a teleaula de hoje já está começando. É isso aí, preste atenção. Opa, dá licença, seu Ananias. Ô, Geraldo, como é que vão as coisas? Graças a Deus, tudo bem. Tá cheio de carro lá na oficina pra gente consertar, viu? Isso é bom. Inclusive é por causa de um deles que eu vim aqui falar com você. Tá, qual é o problema? Olha só, eu precisava que você fizesse uma peça dessa aqui pra mim, um suporte de buzina. Ah, então eu já sei. Eu vou ter que usar essa operação que eu tô utilizando pra fazer essa peça aqui. Ela é chamada de dobramento. E por acaso ela recebe esse nome porque faz dobras no material? Exatamente. E pra fazer o dobramento, eu utilizo esse macete aqui, ó. Você não sabe o galho que essa operação me quebra, viu? Essa e uma outra chamada de curvamento. Bom, eu aposto que a diferença dessa operação é que em vez de dobras, ela faz curvas no material. Exatamente. E para fazer curvas no material, a gente precisa usar um dispositivo cilíndrico, como esse aqui que vai preso na morsa, e um macete, ou então um martelo de pena. O esforço que é usado para fazer tanto o dobramento quanto o curvamento, ele tem que ser de uma intensidade que provoque uma deformação permanente no material. Dobramento e curvamento são operações muito importantes no dia a dia da indústria, permitindo a produção de diversos tipos de peças. Mas para que você entenda bem cada uma dessas operações, o melhor é tratar em separado cada uma delas, começando pela operação de dobramento. O dobramento responsável por essas peças aqui pode ser feito manualmente ou à máquina. Quando a operação é feita manualmente, são usadas ferramentas e gabaritos. Agora, na operação feita à máquina, são usadas as chamadas prensas dobradeiras, ou apenas dobradeiras. A escolha de utilização de um ou de outro tipo de operação vai depender das necessidades de produção. Mas, de qualquer forma, é bom você saber que, apesar de, na maioria das vezes, a operação de dobramento ser feita a frio, em alguns casos especiais ela também pode ser feita a quente. Isso vai depender de cada situação. Mas o que não muda é a deformação elástica e plástica. É que a operação de dobramento provoca uma deformação permanente chamada de deformação plástica. Só que antes dela, o material trabalhado passa por outro tipo de deformação, que não é permanente, e é chamada de deformação elástica. Deformação elástica. Olha aí, Tito, o bom e velho exemplo da mola. É isso aí, Caio. Essa mola demonstra muito bem o processo de deformação. Dá uma olhada nessa mola aqui, ó. Repare que se essa mola for puxada de leve e depois solta, ela volta à sua posição inicial. Agora, se ela for puxada com mais força, ela sofre uma deformação permanente e não consegue mais retornar à sua forma inicial. Esse tipo de deformação é que é chamado de deformação plástica. É por isso que quando se planeja uma operação de dobramento, é preciso determinar corretamente o ângulo de dobramento que se quer. Esse ângulo deve ser determinado com uma abertura diferente da especificada no desenho, para que depois que acontecer a recuperação elástica, a peça fique com a dobra na dimensão prevista. E como é que você vai fazer o suporte da buzina, Ananias? Bom, para fazer um suporte de primeira, eu vou usar o dobramento manual. Nesse tipo de dobramento, o esforço de flexão ele é feito manualmente com o auxílio de algumas ferramentas, como martelo,
a morsa, as cantoneiras e o calço protetor. E por que você usa toda essa parafernália? É que numa operação como essa, a escolha da ferramenta de impacto, como o martelo, tem que ser adequada ao tipo e à espessura do material que vai ser dobrado. Aí eu utilizo esses calços aqui, que é para o martelo não causar nenhum tipo de dano à peça. Poxa, até que você usa bastante ferramentas, hein? Ah, isso não é tudo. Se eu quiser, eu também posso usar as dobradeiras manuais. Também chamadas de viradeiras, as dobradeiras manuais são máquinas acionadas manualmente e muito usadas nas indústrias que produzem gabaritos, perfis, gabinetes de máquinas, armários. Repare que esse tipo de máquina se movimenta com a aplicação da força de um ou mais operadores. Uma coisa importante é saber como é feita a preparação do material e o ajuste da dobradeira. Dependendo do tipo de trabalho a ser realizado, as dobras são feitas com a ajuda de dispositivos especiais, existentes ou adaptados à viradeira. Essa operação é muito usada na fabricação de produtos como perfilados, abas e corpos de transformadores. Caio, realmente o dobramento manual é muito útil na mecânica. Tão útil quanto o dobramento à máquina. Exatamente. Ele é feito quase sempre numa prensa dobradeira que realiza operações de dobramento em chapas de várias dimensões e espessuras, com medidas pré-determinadas. Geralmente, ela é uma máquina grande, formada por uma matriz que fica na mesa inferior da máquina e uma barra de pressão onde é acoplado o estampo com movimento vertical. Repare que o trabalho é feito por punções e matrizes selecionados de acordo com as medidas e o formato que a chapa precisa ter depois de trabalhada. Caio, eu estava vendo nesse livro aqui quantas operações as dobradeiras são capazes de realizar. Ó, dá uma olhada aqui, ó. São raios, dobras em U, cilindros, ondulações e um monte de operações, ó. Você sabia que alguns modelos mais novos que são controlados por computador reduzem o tempo de fabricação e a necessidade de manuseio para produzir várias dobras numa mesma peça? Eu não sabia disso não. Mas como é que são essas dobras? Se você também quer saber como são feitas essas dobras, no seu livro de estudos tem um esquema detalhado de cada uma delas. E para que você usa o maçarico, hein? Bom, entre outras coisas, eu utilizo para fazer o dobramento a quente. Ele é sempre feito manualmente quando o material que vai ser dobrado é espesso, quer dizer, tiver mais do que 5 milímetros. Agora, quando o dobramento é feito à máquina, ele é sempre feito a frio, não importa a espessura do material que vai ser dobrado. Tá legal. E se você quiser ver como é feito um dobramento a quente, preste atenção. Veja que, dobrando o material com a ajuda do calor, acontece o mesmo fenômeno que ocorre quando se dobra a frio. Que fenômeno? As estruturas das fibras do lado externo da dobra são esticadas e as fibras do lado interno da dobra são comprimidas. A temperatura de aquecimento varia dependendo do material com que se vai trabalhar. No caso do aço, existe uma tabela de cores para comparação com o material que vai ser trabalhado. Cada cor corresponde a uma temperatura. Conforme a temperatura, a cor do metal muda e assim é possível saber quando a chapa está pronta para o dobramento. Isso permite ter mais controle sobre o trabalho. No caso do aço, o dobramento pode ser feito quando ele apresenta a cor vermelho rubro. Caio, com mais controle é possível ter maior qualidade. Mas para isso eu preciso prestar atenção, Tito, no tipo de metal da chapa, É verdade. na sua espessura, na quantidade de calor necessária, na força que vai ser aplicada na dobra, nos dispositivos adequados, enfim, tudo que envolve o trabalho de dobramento. Exatamente. Esse tipo de atenção também deve ser dedicado a outra operação, o curvamento. Ele pode ser feito manualmente, com o auxílio de gabaritos, com o auxílio de ferramentas ou através de máquina, como a calandra, que é usada para curvar perfis, chapas e tubos. Mas mesmo sem a calandra, aqui na minha oficina eu consigo fazer o curvamento manual. Nele, o esforço de flexão é feito manualmente, com auxílio de ferramentas como martelo, grifa, gabaritos, sempre de acordo com o raio da curvatura desejada. Esta operação é executada para fazer cilindros de pequenas dimensões, suportes, flanges para tubulações ou esta proteção de correia da serra alternativa. E existe também o curvamento a quente? É claro que sim, inclusive quando o material é aquecido, fica bem mais fácil curvar barras.
Curvar barras e outras peças é uma tarefa que também pode ser feita através do curvamento à máquina. E a máquina usada para esse trabalho é chamada de calandra. Nela são curvadas chapas, perfis e tubos. É na calandra que se fabricam peças como corpos ou costados de tanques, caldeiras, trocadores de calor e colunas de destilação. A calandra é formada por um conjunto de cilindros com movimentos giratórios e pressão regulável. Assim, o material que vai ser curvado é colocado entre os rolos que giram e pressionam até que o curvamento fique como é preciso. A calandra permite curvar peças de acordo com o raio desejado, graças aos seus rolos que podem ser fixos ou móveis. O raio de curvatura varia de acordo com a distância entre os rolos. Quando se quer produzir um cone, cujos raios de curvatura são diferentes, recorre-se a um tipo especial de calandra, que possui rolos inferiores que se deslocam inclinados entre si, no sentido vertical. Agora que você já entendeu como funciona uma calandra, você só precisa saber que existem diversos tipos de calandras, tanto para chapas como para tubos e perfis. Os detalhes de cada um desses tipos você encontra no seu livro de estudos. Mas antes, o melhor é dar uma boa revisada. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você acompanhou os processos chamados de dobramento e curvamento. Aprendeu como são as máquinas de dobrar e curvar. E ainda ficou sabendo quais são os cuidados a serem tomados durante essas operações. E agora, para não esquecer como o dobramento e o curvamento são fundamentais para o trabalho na indústria, não esqueça de fazer os exercícios do seu livro. Bons estudos. E até a próxima teleaula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.